E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 8 de setembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro em FUT, queda hoje de 0,65%. Olhando aqui o gráfico semanal, vocês veem um candle feio, né, que teve aqui nessa semana, então um candle que engolfou os três anteriores, na verdade, mostrando força. Nós temos também ativado aqui uma trap de venda. Essa trap de venda jogaria o preço no 111.600 e temos também uma no mensal que jogaria bem mais abaixo. Então esse é o cenário no índice futuro. Levando agora para o intraday, vocês verão aqui que hoje teve dois traps. Então teve um trap aqui na compra, que foi justamente o primeiro candle, teve como mínimo 116,30. Tentou perder essa região do dia 21 de agosto. Tentou perder, candle seguinte superou, compra ativada. Essa compra tinha como alvo aqui este candle projetado duas vezes para cima, então praticamente aqui fechando o gap, né? Então o melhor ponto para venda hoje seria justamente essa região, já que aqui é um suporte e agora poderia atuar como uma resistência devido à bipolaridade, né, dessas linhas de tendência. Então aqui suporte, 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 perdeu, aqui já se tornaria uma resistência importante. Dependendo do candle que deixasse, poderia deixar uma compra vantajosa, né? O fato é que não ocorreu, ficou preso aqui na projeção de 100%, e justamente no candle que chegou aqui no 100% do alvo do trap, vocês veem aqui um trap de venda ativado, que jogaria mais abaixo também, mas não ativou. Preço ficou lateral, então vocês veem aqui no índice futuro essa situação, bem lateral no dia de hoje. Em relação ao Ibovespa, 60 minutos primeiro, vou mostrar para vocês aqui o cenário que se apresenta. Seria o que? Essa consolidação maior, então alguns toques na parte superior e inferior. Aqui houve a perda dessa região, e dessa perda pode ocorrer também um pullback aqui nesse ponto para aí buscar o alvo desse retângulo para baixo. Então, quais pontos importantes nós temos? Como resistência, essa região dos 115.700, caso deixe um candle interessante, pode deixar uma venda vantajosa, e 113.800 é um suporte que eu já acompanho há um tempo. Pelo diário, pelo tempo gráfico diário, vocês verão que já foi uma região que houve vários toques anteriormente. Então aqui, vários toques, então pode funcionar como um suporte importante justamente nessa região. Outros pontos importantes em relação ao Ibovespa: o candle dessa semana engolfou os dois anteriores, né? Então as duas últimas semanas foram engolfadas por esta. Isso aqui deixa um movimento forte na venda. Lembrando que nós temos ativado aqui um trap no mensal, que tem como alvo 101.323. Outro ponto importante: pelo mensal, aqui vocês veem que este candle, vou tirar aqui este candle tentou uma recuperação, adentrou o candle seguinte e agora, praticamente aqui mostrando força vendedora para continuar a queda. Então, a princípio, imagino que esse cenário de queda continuará. Em relação ao dólar, que vocês veem dólar futuro, nesse ponto vocês observam que o dólar está um pouco mais lateral. Então nós temos aqui uma resistência na parte superior, em que o preço tem dificuldade de ultrapassar, e um suporte aqui na parte inferior. Então o interessante é o que? Buscar venda aqui em cima enquanto não há rompimento, compra aqui embaixo enquanto não há rompimento. Então, por enquanto é esse cenário em dólar. Quem gosta de operar dólar, é importante buscar pelos 15, pelos 60 operações mais vantajosas, tá? Então, a princípio é isso. $1. Agora, próximo ativo seria o Aeris AL3. Comentei que poderia segurar aqui numa região de 61.8. Hoje, inclusive, chegou a tocar aqui nessa região, perdeu. Então, esse tipo de operação já não se configura, que eu já excluo, né, sem esse Fibonacci, para mim não é interessante manter, mas que aqui pode deixar um trap. Então, aqui vocês veem que tentou já perder essa região, o fechamento foi justamente nessa área aqui do suporte, no 0,94. Caso haja superação aqui deste candle,
trap ativado, stop no fundo, alvo, este candle de hoje, 2 vezes projetado para cima, deve jogar próximo aqui ao topo, nesse topinho mais curto. Então, R$1,11, caso ative. Então, é interessante aguardar, ver que tipo de sinal deixará aqui na segunda-feira, mas já adianto que aqui é um ponto importante, por isso já um alarme aqui nessa região, caso ative, deixar uma operação importante. Em relação aos indicadores, o OBV mostra o preço, mostra assim já bem semelhante, né, o preço. Então, um ponto importante em aéreas é o volume, que aumentou. Então vocês veem aqui que desde o dia 15 de agosto para cá tem aumentado bem o volume, apesar dessa queda, mas o OBV não mostra nada assim de excepcional. Em relação ao estocástico, também não. O estocástico não mostra assim nada muito expressivo. Próximo ativo, CVCB3. Mesma situação de aéreas, mas aqui já deixa pelo menos um alerta para ver que tipo de situação vai se formar aqui próximo a essa 61.8. Não pelo tempo gráfico diário, que já perdeu um pouco, mas pelo semanal. Então, pelo semanal, pode ser que tenha um pouco mais de briga aqui próximo a essa região do 2,41, que seria 61.8 deste movimento de alta. Em relação ao mensal, olha só o candle continua sendo feio, né? Então, a princípio é interessante deixar algum tipo de operação objetiva para que o risco seja mitigado, né? Próximo ativo, Marfrig. Marfrig eu comentei que poderia ser uma bandeira. Estes candles assim muita sombra, né? Deixando aqui nessa região. Hoje subiu 4%, mas um ponto assim a ficar de olho para quem está comprado acreditando numa alta é que o volume hoje não foi tão expressivo. Então, observar que tipo de movimento vem, que teve cruzamento de média, né, da 9,21, mas ainda assim esse volume deveria ter sido um pouco mais expressivo nessa alta. Próximo ativo, Cash. Cash é um ativo que eu imaginava que teria um pouco de reação próximo aqui a este ponto. Então, vocês veem aqui que justamente aqui teve um volume bem expressivo, um candle também bem expressivo em relação a esses últimos, né? Então, vários candles pequenos, aqui um candle realmente grande, com volume. Então, este ponto aqui seria um ponto para quem comprou nessa região defendesse. Então, aumentasse a mão, refizesse esse movimento já para buscar aqui esse movimento de alta. O OBV não mostrava nenhuma divergência muito gritante para a queda, mas não segurou. Então, nessa semana ela tentou buscar novamente aqui essa região desse suporte, não conseguiu. E agora já tem um movimento um pouco mais semelhante a um ombro, cabeça a ombro, né? Então, que teve o rompimento e praticamente aqui um pullback com este candle de terça-feira, de segunda. Então, esse é um movimento esperado. Caso realmente seja um oco, seja um ombro, cabeça a ombro, o alvo dele seria aqui o topo, né? Telinha de pescoço projetado para baixo. Então, seria próximo aqui aos R$4,87. Então, um movimento bem feio. Perdeu a média de 80 também. Então, a princípio, quem não estiver comprado é realmente esperar se deixa algum tipo de sinal. Próximo ativo, Alpargatas, Alpa 4. Esse ativo aqui, vocês veem aqui pelo tempo gráfico semanal, desse movimento de alta, ocorreu justamente essa queda, né? E agora, segurando aqui nessa região que havia já ativado aqui uma 61.8. Então, eu imagino que aqui é um ponto crucial, né? Caso segure, acho que está pelo mensal, se observado. Caso segure aqui nesse ponto, pode deixar uma operação interessante, mas sim, é de fato importante que deixe um sinal expressivo para que você não entre numa operação em que o stop seja muito grande. Então aqui vocês veem um suporte nessa região, já seria aqui o quarto toque recente. Então o que é importante aqui? Que tenha um candle que tente perder essa região, haja que seja feita aqui uma compra muito forte, né? Em que ative um trap justamente em cima desse suporte. Aí pode deixar de fato uma operação interessante.
a princípio é aguardar esse tipo de operação nesse ativo. Próximo ativo, IDUX, IDUC 3. IDUC pelo semanal, vocês veem a força compradora aqui. Então, próximo a esses 19,70 é o ponto em que defendem o papel, defendem o ativo. Pelo tempo gráfico diário, vocês verão que aqui era uma região de 61,8, ativou a operação, mas não rompeu aqui justamente a região do pivô. Então, o que seria essa 61,8? Seria uma antecipação para esse movimento mais forte de pivô, que a gente poderia projetar os alvos para baixo. Mas, justamente aqui em cima, defesa. O que é interessante para quem busca venda nesse ativo é que tem a perda aqui desses 19,70. Porque aqui ativaria o pivô, esperando um pullback, pode-se pegar uma operação vantajosa com um risco já baixo, né? Com stop técnico um pouco melhor do que nesse momento. Próximo ativo, Ambev, Ambev 3. Esse ativo, deixa eu ver aqui pelo semanal. Esse ativo está consolidado. Pelo mensal vocês verão até de uma maneira um pouco mais clara. Deixa eu até um pouco aqui mais para o lado, que vocês vejam melhor junto ao preço, né? Junto a essa aqui à direita. Então aqui vocês observam que nós temos uma resistência aqui na parte superior, em que o preço tem dificuldade de ultrapassar, deixando sombra muitas vezes. Esse toque aqui do mês de julho foi bem sensível, né? Tocou, já voltou, mas que agora está segurando justamente numa região de 61,8. Então aqui é um movimento crucial. Caso deixe uma operação importante, deixe um candle mostrando força compradora, importante observar se compensa o risco-retorno para buscar novamente aqui o topo desse retângulo. Então a Ambev, por exemplo, nesse ponto aqui, caso houvesse um candle que engolfasse isso tudo, imagina um candle aqui que superasse cerca de uma semana, com volume alto, aí pode deixar uma operação importante, stop definido, para buscar aqui em cima. Então, risco-retorno, neste caso, valeria a pena a compra. Em relação agora à soja 3, o último ativo de hoje, soja é um ativo que havia deixado aqui uma operação de 61,8. Então vocês veem aqui que o 6, inclusive um trap aqui nessa região também, o 6 segurou nessa região de 61,8, aqui houve a superação com 7, compra ativada, stop na mínima do 6, primeiro alvo aqui nos 13,31, então foi uma operação que andou bem. Este mês de agosto andou bem pra caramba, então vocês veem aqui que teve um volume bem acima da média, né, dos outros meses. Desde novembro não havia tido um candle com volume assim. E o ponto importante agora para quem não está comprado é justamente aguardar o retorno aqui, esse pullback na cabeça do pivô. Então, próximo a esses R$13,31 é interessante aguardar para ver se deixa a operação vantajosa. Então, aqui nos 13,36, ponto que eu deixo um alarme. Caso toque aqui, deixe um candle interessante, pode deixar uma operação vantajosa. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo, comentar. E lembrando que nós abrimos a última turma, né, da mentoria deste ano. Será em outubro. Então, caso vocês tenham interesse, só apenas olhar a descrição do vídeo ou entrar em contato através do Instagram. Valeu, gente. Bom final de semana.